eu fui indicado para radiologia através de uma amiga da minha mãe, né, a Vivian, nunca me esqueço o nome dela, senão eu não teria feito radiologia. Na época, eu era datilógrafo no Hospital Beneficência Portuguesa. Tudo bem, mestre? Tudo bem, professor Lucivaldo, como vai? Beleza. Tirei aí você do sossego, né? Tava sossegado, eu falei, não, vamos bater um papo. Ao contrário, eu estava mandando Ah, material para o grupo de mentoria que eu prometi na aula de ontem. ai, que legal, que legal. Primeiro eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, né? Para mostrar para eles que a história de todos os profissionais que chegam a um nível de sucesso, elas têm um começo parecido, elas se conectam em algum momento, todas as histórias elas se conectam. E depois eu queria que você, ao longo da sua história, que você fosse contando a sua história, chegasse até nesse momento de você ser das pessoas responsáveis por tomar conta desses alunos dos mentorias. É, bom, primeiramente eu agradeço o convite, professor Lucivaldo. Aí, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Turri, tá? Eu sou formado em tecnólogo em radiologia médica, né? Sou pós-graduado em tomografia computadorizada e ressonância magnética pelo Instituto Siemens, né? Então eu sou aluno regresso do Instituto Siemens. Eu observei que minha carreira começou a voltar para a área acadêmica, então eu tive que fazer uma pós-graduação em docência do ensino superior, né? E eu confesso que quando eu entrei na radiologia, eu sou formado pela Universidade 9 de Julho, quando eu entrei na radiologia, o meu primeiro semestre foi desesperador, porque eu não tenho afinidade com números. E aí, quando chegou a grade curricular, eu nunca me esqueço o nome do professor, professor Eric, ele foi lá e falou assim, hoje a gente vai aprender as físicas das radiações. Eu falei, meu, vou desistir, eu não gosto de física, eu não consigo me adaptar, né? Eu não sou numeral, eu sou imagem, eu gosto de imagem, né? Mas o tempo foi passando dentro da graduação, eu acabei tomando a decisão correta. Hoje a gente vê que eu tomei a decisão correta de estar sentado lá durante o período de todo tecnólogo. E eu confesso que o meu principal desafio no início, a gente sempre entra, Lucivaldo, na graduação. Eu não sei como foi a sua, eu acho que cada um tem, como você disse, as histórias vão se correlacionando, mas você entra na graduação e você passa a perceber que se você começar a empurrar essa graduação com a barriga, conforme o ditado popular, você vai ficando para trás, assim, sabe? Então, eu observei no primeiro semestre, é festa, graduação, né? Eu vou, eu vou na Rua Taguá, ali em São Paulo, que era o bar da graduação, então eu comecei a perder o foco no início, e aí eu observei, eu acordei no momento da vida, que foi no segundo semestre, eu acordei para a vida e eu falei assim, é o momento que eu preciso, eu estou investindo em uma carreira, eu estou gostando do curso, mas eu não estou me dedicando ao curso. Então, o que eu preciso? Eu preciso obrigatoriamente a parar de empurrar o meu curso com a barriga e ir adiante, e ir além do que o professor me traz em sala de aula. Foi aí que eu tive um estalo, e eu falei assim, eu quero isso para a minha vida, então eu vou seguir isso de forma correta. Então aí eu passei a me dedicar muito mais do que o primeiro semestre. E aí as coisas foram, o tempo foi passando, eu fui indicado para radiologia através de uma amiga da minha mãe, né, a Vivian, nunca me esqueço o nome dela, senão eu não teria feito radiologia. Na época, eu era datilógrafo no Hospital Beneficência Portuguesa. Eu Caramba. digitava lá o dos médicos, né? E eu sempre lia aqueles termos e pensava assim, meu Deus, o que significa, né? E aí, quando eu fui para a radiologia, eu comecei a entender aquela nomenclatura completamente diferente do que a gente tá acostumado. O tempo foi passando na graduação, claro que todo aluno de graduação, todo estudante, estagiário, né, ele tem várias dificuldades, não só dificuldades acadêmicas, mas dificuldades financeiras, né? A exaustão de trabalhar, estudar, estagiar, né? Que eu acho que a correlação hoje desses três itens é o que ele faz. Se você superar esses três itens, trabalhar, estudar
estagiar, né, quem está em graduação, se você superar isso, você já é um cara muito bom. Você já tem algo em você que você deve investir, que você deve seguir, deve ir adiante, né? E aí chegou o momento do estágio, o tão esperado estágio. Nossa, professor, isso a gente, durante toda a graduação, os alunos, a gente vai ver isso na prática? A gente vai ver isso na prática? E aí, quando chegou o momento da prática, que era o estágio, né? Eu nunca me esqueço, eu estagiei no maior centro de ortopedia e traumatologia da América Latina, que é o Instituto, o IoT, né? É aqui no HC, aqui em São Paulo. E eu cheguei com meu, com meu cabelo lambido, com a minha barba que não existia, né? Eu fiz a barba, fui super apresentável, todo de branco. Cheguei e o colega de profissão falou assim: nós temos duas salas. A sala um é a sala que você vai atender os pacientes que vão começar a chegar e não serão poucos. A sala 2, eu estou vindo de um plantão de 12 horas. Então eu vou dar uma descansada ali, você vai tocando o setor. Gente, era o meu primeiro dia de estágio. Eu entrei em pânico, eu não sabia o que fazer. Eu literalmente errei um posicionamento de ombro que eu estudava lá na graduação, na parte teórica e também na parte prática de posicionamento. Eu errei 3, 4 vezes em um único paciente, né? E aí começou a encher de ficha, as coisas foram acumulando, eu comecei a entrar em desespero e eu saí de lá e falei assim, meu, não dá para mim, não é isso que eu quero. Mas aí você vai para casa, abaixa o pico de estresse, você pensa, coloca a mão na consciência, poxa, eu estudei durante praticamente 3 anos, estou finalizando a graduação, eu vou desistir no momento mais importante que é o estágio. O que eu vou fazer? Eu vou com o meu livro, eu vou com o meu atlas de bolso, eu vou com o meu bunker de bolso e vou ver o que eu faço lá. Se for todos os plantões sozinho, eu tenho que dar um jeito de me virar. E aí você vai criando confiança em si mesmo, né? Porque no início do estágio você não tem confiança no seu trabalho. E aí eu fui adquirindo confiança, e aí a repetição leva muito à perfeição, o estudo prático associado ao teórico é extremamente importante nesse momento de estágio, né? Então, o que eu coloquei na minha cabeça a partir daquele momento? Que independente de quem estará comigo no campo de estágio, eu vou fazer o que eu tenho que fazer lá dentro. E aí eu comecei a circular, né? As 450 horas de estágio, 600 horas de estágio, foi começando a circular. Passei pela tomo, passei pela ressonância, passei pelo raio-x, né? Passei pelo leito. Eu acho que eu nunca comentei isso com você também, Lucivaldo. Eu conheci, existem 2 pacientes no HC, um chama-se Paulo e outro chama-se Eliane. Os 2 escreveram um livro chamado Pulmões de Aço. Né? Eles são bancados pelo Instituto Ayrton Senna e eles não mexem do pescoço para baixo. E eu até me arrepio de lembrar dessa cena. Uma vez eu fui fazer um leito e eles ficam no hospital no mesmo quarto. E havia um pedido de tórax dos 2 pacientes. E quando eu cheguei lá para fazer esse leito, esse Paulo tinha um aparato de tecnologia informática, um computador aqui na tela, ele mexia só as mãos e a cabeça. E ela não mexia daqui para baixo. Ela era tetraplégica, então ela só movimentava a cabeça. Depois busquem saber esse livro, Pulmões de Aço. Ela, a Eliane, que escreveu esse livro. E aí, quando eu olhei aquilo, aquela mulher era uma artista plástica, ela estava no hospital abandonada pela família há anos, e eu estava reclamando porque eu estava com dificuldade de fazer um raio-x, e a mulher estava pintando um quadro com um pincel na boca na hora que eu cheguei no leito. E o outro estava lá, ó, hackeando não sei quem. Então, assim, eles tinham pouca possibilidade de mobilidade, mas eles se superavam naquilo que eles faziam. Então aquilo me deu um estalo muito grande, eu acordei para a vida e eu falei assim, é isso que eu quero, eu vou até o fim, e é aqui que eu vou ficar, e é aqui que eu vou fazer minhas horas. E eu finalizei a graduação, passando por N problemas financeiros, passando por estresse, porque eu trabalhava, eu estudava, tinha as provas finais, né? Fiquei de exame em ressonância, passei mal no dia da prova de ressonância, fui parar na enfermaria da Uninove. Então, assim, a gente vai escrevendo uma história que deve ser de superação lá na frente, né? E aí, finalizei esse processo que é muito cansativo, mas ele é gratificante no final. Quando você vai para a sua colação de grau, quando eu cheguei na minha colação de grau,
Nossa, eu falei assim, eu não acredito que eu tô pegando esse diploma, eu não tô acreditando. Eu falei assim, eu literalmente passei muito, muito perrengue, né? Mas olha aqui, agora eu tô, né, com o meu diploma. E aí a pergunta é, após o diploma, 90 E dias agora? agora, após diploma, daqui 90 dias você passa aqui na secretaria a assinar o seu certificado de graduação em tecnologia da radiologia médica. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Tá, certificado na mão, né? Falei assim, não, eu não estou preparado. E aí foi quando, né, no entremeio de tempo entre o término da graduação, eu fui buscar o Instituto Simas. E aí eu falei assim, durante a graduação eu me apaixonei pela tomografia computadorizada. E aí eu falei assim, eu não posso ficar só com o conteúdo prático e teórico do estágio que eu tive na graduação. Eu preciso me qualificar tecnicamente. Eu preciso estudar mais para eu ter a vaga que eu quero. E aí foi quando eu conheci o Instituto Simas, através do professor Bergman, que na época era coordenador da Uninove e também era coordenador da pós-graduação Simas. E eu me inscrevi na pós-graduação, mesmo sem estar trabalhando. Logo que eu me inscrevi na pós-graduação, eu fui chamado para participar do meu primeiro processo seletivo, que na realidade foi no Hospital Beneficência Portuguesa de Santo André. E aí eu falei assim, caramba, não tem. Claro que naquela época eu não pensei assim. Hoje em dia eu penso, nossa, se eu tivesse uma mentoria, eu não ia sofrer tanto nesse processo seletivo o quanto eu sofri. Sofri de ansiedade também, né? Como eu vou me comportar? Como que eu vou me comportar? Com que roupa que eu vou? Como que eu vou. Que tipo de currículo eu devo apresentar? E isso tudo, a mentoria, esse projeto que o Instituto tem, ele mostra isso a você. Né? Então, hoje em dia, vocês têm essa oportunidade. Alguns lá atrás, o Sivaldo não teve mentoria, com certeza. Né? Os professores que lecionam no CIMA não tiveram essa oportunidade de ter um mentor ali o tempo todo, dando força, mensagem positiva, conteúdo teórico, qualificação, né? Capacitação desse profissional. E aí, chegando lá... Não, e as pessoas acham que é só teórico. A aula que você deu ontem, aquilo é uma aula prática. Exatamente. É uma aula prática. Eu estava assistindo a sua mentoria ontem e as pessoas trabalhando e te fazendo perguntas. Sim, Meu, sim. muito legal aqui. Eles estavam de máscara, todos paramentados no setor de raio-x, no setor de tomografia, estavam lá questionando, né? Então, o que aconteceu? Eles levantaram questionamentos que, possivelmente, no decorrer da rotina do trabalho deles, não foi sanado. Então, eles vêm com essa mentoria, a gente sana essa dúvida para que ele coloque isso em prática no setor, né? E que não haja falha em todo o processo, né? Quando eu cheguei no Hospital Beneficência Portuguesa a primeira vez, eu tive como que eu posso dizer, expressar essa palavra? Eu tive tanta insegurança, eu falei assim, será que eu vou fazer prova teórica? Será que eu vou fazer prova prática? E aí veio uma ficha onde nesta ficha tinha os meus dados pessoais e algumas perguntas relacionadas à minha personalidade. Mas a minha personalidade no sentido de que, qual é o animal que você mais gosta? Na situação de um paciente oncológico, o acompanhante chorando, qual é a sua ação? Entendeu? Então eram perguntas assim. E aí, eu escrevi com o meu coração, né? O que eu realmente faria. Me coloquei no lugar de tecnólogo, de técnico lá, e fui lá e fiz a descrição do que eu achava. Entreguei a ficha e tinha acabado essa etapa. Eu voltei para casa. Eu falei, não vai dar certo, né? Você volta com um pensamento negativo, né? O que na realidade não é verdade. Você precisa de uma resposta, de um respaldo dessa unidade hospitalar, deste processo. E depois de um período, eles me chamaram para fazer a segunda etapa no Hospital Beneficência Portuguesa de Santo André. Quando eles me chamaram para fazer a segunda etapa, eu falei assim, o que será que vai ser agora? E aí, quando eu cheguei lá, ansioso novamente, mas preparado, com o intuito de que vai dar certo, sempre o pensamento positivo, né? E aí eles me deram uma prova de conhecimento teórico e específico, né? E aí o que eu fiz? Tentei responder da melhor forma possível. E, gente, é aquilo que eu falo. Mas, professor, você é especialista em tomo, né? Quais foram as perguntas? As perguntas são gerais, gente. São gerais. Por isso que a gente tem mentoria de tomo, tem mentoria de raio-x. Então, você tem que entender, o seu entendimento ele deve ser global, né? Pelo menos para que você seja assertivo no processo seletivo.
E aí eu respondi as perguntas teóricas, né, baseadas em conhecimentos específicos da área de radiologia, entreguei a prova e falei assim, fui com segurança, mas tinham disciplinas que eu dominava mais, tinham disciplinas que eu dominava menos, e aí falei, espero que dê certo, passou uma semana e meia, duas, não me lembro, e aí eu fui chamado para a terceira etapa. E no telefonema que me ligaram para a terceira etapa, pediram para mim três objetos que representassem a minha personalidade. Esses três objetos deviam estar dentro de uma caixa de sapato, de papelão, e fechadas, né? E que seria uma dinâmica de grupo. Pelo menos eles tiraram um pouco da ansiedade porquê dos objetos. Eles falaram quando eles entraram em contato. E aí, chegando lá, fomos para o auditório do hospital. Todo o pessoal que passou na prova, né, no primeira, a inscrição, as perguntas pessoais, a prova de conhecimento específico, estavam lá. Só que aí, antes de nós começarmos a dinâmica, chegou uma nova ficha para a gente preencher. E nessa nova ficha, eu comecei a ler as perguntas e falei assim, mas eu já respondi esses questionamentos há uns 10, 15, 20 dias atrás. E são as mesmas. O que eles estavam testando na gente? A nossa honestidade. Porque se não fosse comparativo, se não fossem as mesmas respostas, talvez eles literalmente já excluiriam e a gente nem ia para a dinâmica. Então, eu observei isso. Eles avaliaram a ficha e depois eles separaram uma equipe e uma outra equipe. Não sei o que aconteceu com outra equipe, não sabemos. Mas eles não apresentaram. Naquele dia eu apresentei. E aí, você ia lá na frente e tirava cada objeto, né? Então, graças a Deus eu não fui o primeiro, eu estava desesperado que se eu fosse o primeiro, eu queria saber como funcionava, né? Mas ele fez em ordem alfabética, e como eu sou o R, eu fui um dos últimos. Começou as apresentações, e eu comecei a observar que e aí é uma tensão absurda, né, Lucivaldo? Não sei se você já passou por isso. Sim. O supervisor da área, o psicólogo, o diretor do hospital em algumas ocasiões. Então você entra em pânico, assim. Então você tem que ter discernimento, você tem que ter uma consciência muito boa, saber se expressar, né? E aí eu levei 3 objetos. Um era o meu diploma, que teve um grande valor sentimental, financeiro, e que eu lutei por ele, né? O outro era um controle de TV, um controle remoto de TV. E o outro era uma foto da minha família, que eu acho que é a base que vai dar sustentação para você seguir adiante, né? E aí, automaticamente, eu falei sobre esses 3 objetos, mas antes de mim, as pessoas que apresentaram, eu vou citar uma menina que ela levou 3 objetos. Ela levou um rímel, ela levou um batom e ela levou um estojinho de maquiagem, eu não sei. E ela não conseguia, no primeiro ela se expressou muito bem, mas ela não conseguia expressar o restante dos objetos, porque se tratavam de um mesmo assunto. Então, ela ficou muito nervosa. Então, a gente tem que pensar no que a gente tem que levar nesse momento, nesse tipo de dinâmica, né? Hoje em dia, tem vários tipos de dinâmica, o professor Lucivaldo deve entender muito mais do que eu sobre isso, né? Aqueles testes de risquinhos, enfim, que eu acabei não fazendo. E aí, deu certo e eu consegui essa vaga, graças ao meu empenho, à minha dedicação. E aí, eu estava no momento que eu estava na pós-graduação do CIMA, gente. Então, era um momento que eu tinha que focar total, que eu tinha que literalmente sugar os mestres do Instituto Simas, os professores. O professor Leandro Nobeski, que me deu anatomia por imagem, nunca me esqueço da aula de crânio daquele cara, fenomenal. Todos os professores que estavam lá dentro do Instituto Simas, eles estavam me dando um respaldo de o que eu ia fazer lá no setor, porque eu era marinheiro de primeira viagem. E aí as coisas foram acontecendo, finalizando a pós-graduação, já tocando um setor de tomografia, né? Durante a pós eu já estava praticamente tocando esse setor de tomografia sozinho. Era uma tomografia de 2 canais, dual slice, eu sofria muito para fazer exames de tórax, o paciente respirava aí várias vezes, saía tremido, eu não sabia mexer. A gente acaba passando por experiências, e essa experiência você deve acatar para você, e lá na frente, você utilizar isso como ponto positivo para o seu trabalho, né? E aí, após o término, o tão famoso trabalho de conclusão de curso no Instituto Simas, chegou o momento de eu apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. Eu fiz individual, não quis fazer em grupo, né? O Simas dá essa possibilidade.
E aí, o professor Bergman, que era o coordenador na época, falou assim: olha, você vai apresentar o seu trabalho não só para a sua sala, eu quero que você apresente o seu trabalho para outras salas do Instituto. Aí eu falei: meu, eu não sei, né? Será que eu estou reprovado? Será que ele não gostou? Ao contrário, sem eu saber, era realmente um teste. Eu acho que o Bergman fez um teste comigo. E aí, automaticamente, eu observei que eu apresentei o trabalho para algumas salas e ele falou assim: olha, você precisa ir para a docência. E foi quando eu tive a oportunidade, claro, eu agarrei com unhas e dentes, onde o Instituto Simas me deu aulas no nível técnico, né? E aí, no nível técnico, eu comecei com posicionamento radiológico e depois peguei outras disciplinas. E aí, o Instituto, eu sempre fui muito dedicado, assim, né? Depois que eu acordei para a vida lá no primeiro semestre, que eu empurrava com a barriga, que eu falei assim: não posso investir meu dinheiro à toa, né? Então, eu preciso me dedicar. E aí eu fui evoluindo dentro do Instituto Simas, isso já vão fazer, eu acho que 7 ou 8 anos, Lucivaldo. A Laís que sabe a data, eu não sei a data correta, mas entre 7 e 8 anos que eu já estou com o Instituto Simas. E aí eu passei a professor da especialização pós-nível técnico, fui convidado pelo coordenador da pós-graduação para dar aula na pós-graduação, né? E aí hoje, atualmente, eu atuo como professor e coordenador e mentor agora também, né, da mentoria de tomografia computadorizada, né, e Que bacana, hein? super ansioso, Lucivaldo, para começar a mentoria. Eu acho que vai ser só o ano que vem, porque a gente vai entrar aí de férias, né, para começar logo a mentoria do raio-x, do posicionamento radiológico, não vejo a hora, né, e eu acho que vocês não devem perder essa oportunidade, inclusive, aproveitem. E aí a gente vai, a, lá atrás você olha, você fala assim: poxa vida, eu sofri, entre aspas, né? Porque a gente fala sofrimento, mas na realidade foi um aprendizado hoje em dia, né? Hoje em dia a gente observa que tudo que eu passei, aquele cara que dormiu, aquele colega de profissão que dormiu, ele me deu um presente, assim, de mão beijada. Pô, ele me fez tocar o setor de raio-x sozinho, era eu e ele, e mais dois que chegavam posteriormente. Então, assim, hoje eu agradeço esse profissional, esse colega profissional, né? Que hoje, na realidade, eu adquiri muita experiência no estágio, então depois eu passei a ficar mais na docência, mas sempre atuando em área operacional. Já trabalhei em algumas instituições aqui em São Paulo, tanto na área operacional quanto na área da docência. Hoje em dia eu sou professor do Instituto Simas, sou coordenador do Instituto Simas, mentor do Instituto Simas, dou aula numa faculdade que é a FAM, Faculdade das Américas, em 5 cursos: fisioterapia, medicina, radiologia, biomedicina, né? E trabalho na área operacional no Hospital São Luís, na Rede D'Or, lá na unidade de Jabaquara. Então, tudo que eu passei, que eu acabei de contar aqui para vocês, serviu como experiência profissional. Né? E hoje em dia, aquele meu pensamento, que lá no segundo semestre da graduação eu falei assim: meu, tô no curso certo, 24 horinhas semanais, vai ser mamão com açúcar, é tudo que eu queria. Hoje eu trabalho, gente, quase 60 horas semanais e tô feliz. E tô feliz, entendeu? É o que me sustenta, é o que eu gosto de fazer, entendeu? Claro E é que é sempre... perceptível isso, mestre. Oi? É perceptível isso. A gente vê isso nos seus olhos quando você está em algum projeto. Você se doa, você se entrega, você estuda, você quer saber os detalhes de como que será a condução disso. E isso é importante para quem realmente gosta do que faz, precisa saber desses detalhes. Isso é muito importante. Os alunos percebem isso. A gente Que bom, recebe muitas mensagens, muitas que bom. mensagens. Por exemplo, acabou a mentoria ontem. Você está lá no grupo de mentoria, você viu eles falando. Eles gostaram demais. E isso é muito legal para todos vocês que estão aqui, quando você tiver em dúvida, realmente. Primeiro, eu queria te parabenizar pela história, Tui. Eu acho que essa sua história ela tem alguns pontos de atenção que vale como aprendizado para todos que estão aqui. O primeiro é a dificuldade de você começar. Não começar na profissão, mas começar até dentro do próprio curso. Porque Exatamente. quando a gente começa os nossos estudos, isso acho que aconteceu com todas as pessoas, acontece com todo mundo, as pessoas elas não têm atenção naquele momento, o detalhe de você prestar atenção no que está acontecendo no seu entorno. Então, quando você vai buscar um conhecimento, e na grande maioria das vezes nós somos jovens para isso, né? Para prestar essa atenção, para dar importância para aquilo que está acontecendo, com mais idades. Hoje eu tenho atenção total, porque hoje eu só invisto em áreas que eu realmente quero.
quando eu era mais jovem, isso fica um pouco mais difícil, você ter a atenção de tudo que está acontecendo, né? Mas eu vejo que as pessoas que começam algum projeto, algum curso, elas vão se perdendo ao longo do passar do tempo. Por exemplo, provavelmente você teve várias dificuldades dentro da sua graduação, que possivelmente você pensou em desistir muitas vezes. Né? Muitas vezes. Isso acontece com todos nós. Só que essas dificuldades, elas surgem, e eu quero que você marque isso, você que está aqui, elas surgem para mostrar, para te provar se você é merecedor do que está por vir. Esse é o primeiro ponto. Cada desafio que surgir hoje dentro da sua área de estudo, ou no seu trabalho, ou quando você está numa transição de carreira, esses desafios, eles surgem, acontecem na sua vida, para que você pense e mentalize o seguinte: será que eu sou forte o suficiente? Ou será que eu sou merecedor o suficiente de entrar nessa jornada e vencer? Porque você provavelmente ouviu também que essa área era uma área de difícil empregabilidade. Você ouviu isso, todo mundo ouviu. Eu já fiz várias enquetes aqui no Instagram. Você está fazendo radiologia, não vai ter emprego. Ah, você está fazendo radiologia, você vai ganhar pouco. Ah, você está fazendo radiologia, ixi, pode fazer outra graduação. Ixi, daí para mais, né? Por quê? As pessoas querem sempre... Não é porque as pessoas não gostam de você. Geralmente acontece isso na própria família. Eu recebi uma mensagem de uma aluna que está no mentoria de mamografia. Ela mandou uma mensagem e aí a equipe printou essa mensagem e mandou para mim. O que aconteceu ali dentro do programa de mentoria? O esposo dela não queria que ela entrasse para a mentoria. Ele falou, mas você já está fazendo uma graduação. Por que você não termina primeiro essa graduação e depois você faz outro curso, outro treinamento? E aí é aí que é o interessante. Olha só, ela mesmo assim, ela entrou. Por que o esposo dela fez isso com ela, Torre? Porque ele não queria que ela sofresse. E não tem a mentalidade. É mais uma coisa para você se ocupar, é mais uma coisa para você ter atenção, é mais uma coisa para afastar você de mim. Olha só. Então, mais uma coisa que você vai colocar na sua vida e vai afastar você de mim, de quem te ama. Automaticamente a pessoa para, analisa e fala o seguinte: eu não vou entrar nesse projeto não, porque eu não tenho apoio nem em casa. O que ela fez de diferente? Ela entrou no projeto e o esposo começou a acompanhá-la nas aulas. É verdade. E aconteceu algo muito incrível. Ele virou para ela e falou o seguinte: eu estava errado. Esse projeto é incrível. Esse projeto, ele agrega valor na sua vida que a faculdade não agrega. E aí vem o segundo ponto que eu quero falar com você. Eu passei por isso e você passou por isso, só que hoje eu tenho a condição de oferecer isso para os meus alunos. De criar programas, de criar possibilidades de colocar ingredientes nessa xícara. Imagine que a sua jornada de formação, ela é uma xícara vazia. E tudo que você vai aprendendo, você vai colocando dentro dessa xícara. E vai chegar uma hora que você vai precisar beber isso. Se a gente está falando da sua formação, da sua carreira, da sua jornada profissional, o que você tem que entender é o seguinte: tudo que você colocar nessa xícara que fizer sentido para esse propósito, para esse objetivo, você vai ter uma possibilidade de não passar mal quando você beber, quando você tomar. Então hoje eu consigo olhar para os meus alunos e falar o seguinte: o que falta para eles? O que está faltando agora é uma mentoria de carreiras. Todos os alunos dos mentorias, hoje, eles estão em mentorias. Todos. Inclusive os assinantes do programa Sou Mais Cimas. Então eles estão em mentoria. Então perceba que as pessoas olham para esse projeto e falam assim: nossa, mas começou agora e já está assim. Não começou agora. Começou em 2016. Eu atendendo um a um, olhando no olho, entendendo quais eram as necessidades dos profissionais. Então dentro do mentoria, nós colocamos conteúdos que você vai usar no dia a dia. Por que o candidato ele fica ansioso no processo seletivo? Sabe por quê? Porque ele acha que tem pessoas que são melhores que ele. Isso não é verdade, né? Exatamente, olha só. Eu vou participar de um processo seletivo.
É uma vaga. Chego lá, tem 40 pessoas. Ah, tem 39 pessoas ali que são melhores do que eu. Só que você nunca valoriza o tempo que você se dedicou, que você estudou, o tempo que você ficou noite sem dormir para uma prova, por exemplo, estudando, se preparando. E aí, logo, esse pico de ansiedade vem porque você fica mentalizando que vai dar tudo errado. Na sua cabeça, quando você vai para um processo seletivo, você já acha, mentalmente, você já acha que você vai ser reprovado. Aí as pessoas falam o seguinte: se Deus quiser, eu passarei. É. Oswaldo, aproveitando sobre isso, que essa negatividade que a gente vai para o processo seletivo, aos marinheiros de primeira viagem, gente, acreditem no potencial, acreditem no investimento que você está fazendo na sua vida acadêmica, porque você está investindo. Agora, pense o seguinte, não adianta você investir e fazer o que eu fiz no primeiro semestre, empurrar com a barriga. Isso não vai adiantar, que o seu investimento vai ser, literalmente, popularmente falando, rasgar dinheiro. Né? Porque é um investimento acadêmico, é um investimento científico, e isso vai lhe trazer conhecimento, e isso vai lhe trazer maturidade. Essa maturidade, esse conhecimento específico e científico te leva a um processo seletivo com maior segurança. Hoje em dia, só para vocês terem a noção, só como eu comentei sobre o primeiro, depois que eu fiz o primeiro, eu participei de vários processos seletivos. E até hoje, acreditem se quiser, até hoje eu reprovei em um processo seletivo. Nos outros Caramba, todos que eu fiz, eu passei. E eu, que eu, legal. eu lembro da reprovação desse processo e você não vai acreditar como aconteceu. Olha só como faltou a capacitação. Era um processo seletivo no Hospital São Camilo, uma vaga globalizada. O cara falou assim: olha, você passou na entrevista, você passou no conhecimento teórico, agora nós vamos fazer um teste prático. Venha para o setor de diagnóstico por imagem, vestido de branco, você vai fazer um exame só. A ficha que tiver lá, você vai arrastar e você vai fazer. E eu não tinha habilidade com ressonância. Peguei o quê? Uma ressonância. Depois disso, passei vergonha. Eu não tinha o conhecimento que eu queria para fazer aquele exame de ressonância. O que eu fui fazer? Fui estudar a ressonância. Hoje em dia, se você me colocar na frente da ressonância, eu não faço como o professor Lucivaldo, que está na ressonância, que faz até plexo braquial de ponta cabeça. E nem como a professora Aymar, que está aí na ressonância anos. Mas eu vou literalmente tocar no meu setor de ressonância, sim. Mas eu vi que eu tive a necessidade naquele momento de aprender a ressonância. Hoje, eu leciono na graduação matéria, disciplina, componente curricular de ressonância magnética. Então, eu encontrei a minha dificuldade, eu me encontrei no ponto fraco e fui buscar o aperfeiçoamento, a capacitação naquilo que eu era fraco, né? Não que você não seja capaz, e sim que você tem que buscar para se tornar uma pessoa capaz, né? Exato, porque assim, o processo de aprendizagem no nosso mercado ele é contínuo. Ele é contínuo, vai ser para sempre. E todas as vezes que eu recebo um profissional, que ele, por exemplo, ele vai fazer um curso com a gente lá no CIMAS, e ele fala o seguinte: Lucivaldo, estou há 5 anos fora do mercado. A pessoa ela negligenciou essa profissão. Mesmo que você já esteja ali trabalhando, mesmo que você já esteja atuando, numa dessas lives eu atendi 2 pessoas que entraram para o mentoria em posicionamento, e uma delas ela trabalha em concurso, ela é concursada, e ela falou o seguinte: Lucivaldo, entrei para o mentoria porque eu estou há 7 anos no meu concurso público e já estou estagnada. Então é exatamente isso que acontece. As pessoas elas entram e depois elas acabam ali paralisando. Elas ficam naquela rotina, naquela vida de rotina, e elas esquecem que a educação ela é contínua. E nós precisamos disso. A É, pior coisa do mundo é você se tornar um profissional. Agora eu quero falar com você que está aqui e está começando. A pior coisa para nós que estamos lá no setor é a gente receber um estagiário que não tem brilho nos olhos, que não tem preocupação em aprender. Isso é o pior. É isso que faz com que os profissionais eles não ensinem os estagiários novos, porque eles não percebem vontade, eles não percebem desejo, os olhos brilharem por aquela profissão. E aí eles ficam percebendo uma outra coisa: falta empenho, falta dedicação. E já que ele vai ficar um tempo com você, ele prefere que você apenas passe pela vida dele.
sem agregar nada, ou sem ele agregar nada na sua vida. Isso é o que mais acontece. Ah, Lucivaldo, eu vou para um hospital que o cara não me ensina nada. Ele não é obrigado a te ensinar nada. Ele não tem essa obrigação. O que você precisa fazer é conquistar o seu espaço. A gente conquista o nosso espaço agregando valor na vida das pessoas. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Como que eu conquisto o meu espaço no setor de diagnóstico por imagem? Quando você agregar valor na vida das pessoas que vão te ensinar. Exato. É só assim. Não tem outra possibilidade. Professor, você quer um exemplo? Você quer um exemplo agora muito prático do que você falou? Aqui na sala, que a aluna Elaine Melo 396, não sei se você está conseguindo ver aqui, a questão dela, ela falou assim: orgulho de ter tido aula com o professor Turri. Eu nem sei se ela vai me autorizar a falar isso, mas eu vou falar, porque ela é uma aluna que ela é inesquecível, né? Há pouco tempo atrás, você e nós, professores do Instituto Simas, entre outros tantos grupos de radiologia que existem aí, que vocês buscam, divulgou uma vaga na instituição lá, a DIB Jatene, né? Não sei se você lembra disso. E a Elaine é a nossa ex-aluna, ela está aqui, né? Nos assistindo. E ela está, assim, eu, pelo menos no lugar dela, estaria, né? Eu creio que ela também esteja. E ela está nesse processo e ela foi aprovada. E ela falou que a aula que ela teve conosco lá na especialização pós-nível técnico foi fundamental para aprovar. Ou seja, é uma profissional que está em crescimento, que foi buscar uma especialização, uma capacitação, que agora já está preparada, está participando desse processo, está indo adiante. Então, o que ela fez? Ela foi buscar isso. Então, é aquilo que o Lucivaldo fez. Se você não tiver o brilho nos olhos, a vontade, mostrar que você tem valor, literalmente, né? Agregar valor, como você mesmo disse, você não vai sair do lugar. Você não vai sair do lugar. Eu fiquei sabendo que esse processo seletivo tinha centenas de candidatos. Centenas? Eu vou falar uma coisa para você. Eu puxei a lista de aprovados da primeira etapa e da segunda etapa. E a minha memória de elefante tinha vários nomes das nossas especializações lá. Não sei qual foi o andar da terceira etapa. Eu puxei até a segunda. Mas tinham vários nomes lá. A Elaine até pode falar melhor conosco. Mas tinham vários nomes que eram do Instituto Simas e eu fiquei muito feliz. Na hora que eu vi o nome das pessoas que eu conhecia, eu falei, não acredito, eu dei aula para esse aluno, ele vai se sair bem. Então, assim, é o resultado do trabalho que o Instituto, que os professores do Instituto fazem, né? Olha lá. Eu vou te contar uma história, então, de uma aluna que ela veio estudar com a gente lá de sábado, antes da pandemia. Ela se matriculou para começar ali em fevereiro, né? Aí eu fui na sala conversar com os alunos e essa aluna, ela vinha de Minas. Então, ela saía de Minas e ela vinha pegando seus amigos pelo caminho. Eu fiquei, cara, aquilo me chamou muito a atenção, porque ela saía de Minas, ela acordava ali 3, 4 da manhã, ela passava em algumas cidades, enchia o carro de pessoas, e eles vinham em 5 para o Simas, de sábado. E a última cidade que ela passava era a cidade de Araras, eu não esqueço, porque eu vou sempre para Araras, minha sogra mora lá. E aí ela pegou e falou o seguinte, eu falei, é muito incrível isso que você faz, porque você acorda às 3 da manhã. Quer dizer, provavelmente foi dormir ali 11 horas, meia-noite. Quer dizer, dorme pouco. Aí ela sai da cidade dela para ir para outro estado para buscar um curso de formação. Eu quero estudar uma pessoa assim, eu quero olhar para uma pessoa como essa, eu quero entender o porquê ela faz tudo isso, sabe? Porque é uma dedicação muito grande. Eu tenho vários alunos, Turri, que eles moram do lado da escola. E eles chegam atrasados, eles faltam. Eles não entendem isso que a gente está falando, que você precisa se dedicar, você precisa estudar mais que os seus concorrentes. E os seus concorrentes, eles estão dentro da sala de aula com você ali. São seus colegas, mas eles vão concorrer na mesma vaga que a Elaine acabou de concorrer. Então, eu lembro que agora a gente recebeu de um grupo lá de Goiás, eles estão assumindo o Dr. Consulta em São Paulo, aqui a rede, né, Dr. Consulta, e aí ele falou o seguinte para mim, ele mandou mensagem e falou, eu até divulguei para os alunos, Lucivaldo, eu preciso de 50 alunos, bons alunos, que nós vamos pegar 30 desses alunos e nós vamos contratar para um projeto nosso. Aí
eu vi que vários alunos seus alunos, eles enviaram os currículos em grupos. Eu via lá, turma de sábado, fulana, a turma de sábado. Então, assim, o que aconteceu ali? Eles se organizaram e eles falaram o seguinte, galera, vai ter uma seleção grande e o Simas pediu para a gente enviar o currículo. Então, são todos amigos, mas na hora que você envia o seu currículo, são todos concorrentes. Exatamente. Todos vocês estão disputando o mercado. Só que eu observei que vários currículos, a pessoa não sabe nem como preencher um currículo para apresentar para o mercado. Vários currículos, a pessoa nem colocou que ela estudava no Instituto Simas de Ensino. Vários currículos vieram de outras instituições, que nem alunos do Simas eles eram. Significa que os nossos alunos, que têm uma informação exclusiva, vazou essa informação. E o critério é, você precisa ser aluno dessa instituição. Perceba? Então, se você é um aluno do Instituto e você não coloca nem no currículo que você está estudando, você não está tendo um cuidado. Um cuidado é um detalhe, mas é no detalhe que você perde a sua oportunidade. E faz a diferença o detalhe, né? Exato, o ajuste fino que eu falo para eles sempre, para todos os alunos, o ajuste fino é o detalhe. É, por exemplo, você fazer um currículo apresentável, com todas as informações. É você cuidar das suas redes sociais. A gente dá uma orientação de redes sociais para você. Então, esses detalhes, esses ajustes finos, é o que o seu colega não está preocupado. O seu colega ele não se preocupa em aprender tomografia. Você entrou para uma mentoria e você recebeu uma informação que já se destacou do seu concorrente, que é o seu colega. Então, o detalhe ele é fundamental. Sempre o detalhe vai fazer a diferença. Ainda mais quando você está num mercado restrito. Então, o que aconteceu na sua trajetória, e hoje provavelmente você recusa empregos. Hoje provavelmente você nem horários você tem disponíveis para você assumir mais compromissos. Por quê? Porque os detalhes que você se preocupou lá atrás, por exemplo, na seleção dos 3 objetos, para levar para dentro de um processo seletivo, ele fez a diferença naquele momento. E a maioria das pessoas, elas não entendem disso. Elas não entendem, porque elas acham que é o seguinte, eu fiz um curso, eu envio meu currículo, eles vão me chamar e eu vou ser contratado. É essa a história que a pessoa conta. Mas não é um conto de fadas. Não é, exato. Eu falo para eles o seguinte, gente, o Simas nunca falou para os seus alunos que o mercado é fácil. A gente nem fala isso. A gente, muito pelo contrário, eu faço uma entrevista, uma palestra, antes dos alunos se matricularem nos cursos, só para vocês terem uma ideia. E ali eu já falo o seguinte, você vai entrar numa jornada difícil. É uma jornada de dor. Você vai concorrer com seus colegas que estão dentro da sala de aula. Eles serão seus amigos, mas na hora que você for disputar mercado, esse seu colega é seu concorrente. Você tem que ser melhor que ele. Aí eu falo sempre uma outra coisa. Dentro de uma turma de 30, 40 pessoas, somente 10% dessas pessoas irão chegar ao êxito. Farão a diferença no mercado. E é essas pessoas que eu quero. A minha pergunta para você que está aqui na live, você faz parte dos 10%? Desse grupo seleto de pessoas que estão entendendo o que a gente está falando? Se você faz parte, meu amigo, você já está no caminho para o seu sucesso profissional. E a sua oportunidade, ela vai aparecer para você. Ela aparece. E na hora que ela aparecer, você tem que provar que você é essa pessoa dos 10%. Se você conseguir mostrar para quem seleciona que você é essa pessoa, automaticamente você é presenteado em fazer parte dessa profissão, em fazer parte desse grupo seleto. Eu vou fazer um comentário sobre esse grupo seleto que a gente normalmente comenta, né, Locivaldo, no Instituto, é que funciona assim, certificado não é sinal de empregado, gente. Não é sinal. Não é quantidade de certificado. A pessoa tem lá, 30 certificados,
não consegue responder uma pergunta que vai fazer a diferença na trajetória dela. Exatamente, por isso que eu falo, certificado não é sinônimo de empregado, entendeu? É muito além do que o papel assinado pelo diretor da escola, pelo MEC, é muito mais que isso, entendeu? Você precisa ir além. Você não pode estacionar, entendeu? Estar estacionado é sinal, eu não sei se é até forte ou pesado eu falar isso, mas é sinal de fraqueza. Você não quer ir além. Porque, qual é o motivo? O que não faz você dar sequência? O que não faz você entrar no grupo seleto? É a dificuldade financeira? É a dificuldade intelectual? Busque melhorar o qual a mentoria está aí para isso. Busque melhorar o fator Às vezes, Rui, a pessoa conta o seguinte: Lucivaldo, eu não consigo porque eu não tenho apoio. A pessoa está esperando que alguém dê um apoio para ela mudar a trajetória de vida dela. E isso geralmente você não vai ter. Eu postei lá da minha aluna do mentoria, eu postei, sabe por quê, Torre? Porque muitas pessoas me enviaram mensagens falando que a família não apoia. Eu também não tive apoio familiar. E mesmo assim eu decidi me esforçar. Mesmo assim eu decidi enfrentar os desafios. Vocês acham que você precisa mesmo desse apoio? Ou é melhor, olha só agora que vamos inverter isso. Por exemplo, eu vi lá em um grupo hoje, do Facebook, a pessoa falando o seguinte: hoje eu fui humilhada pela minha família. Falaram que a minha profissão ela é uma profissão sem futuro. E eu preciso provar para eles, que essa profissão ela tem um futuro. Mas eu quero provar para eles com as mensagens que vocês que estão aqui no grupo vão postar, porque eu quero esfregar na cara deles. Olha que louco. Aí eu falei o seguinte: para que dar uma resposta para alguém que não acredita no seu potencial? Faz sentido. Não seria melhor essa resposta vir por resultados? E um dia essa pessoa entrar numa sala de radiologia, ou numa sala de tomografia, ou numa sala de ressonância magnética, e essa pessoa ser bem atendida, ser acolhida, e ela perceber que aquele profissional que está ali atendendo essa pessoa, ela tem conhecimento, preparo, e aí ele vira e pergunta: qual é a sua profissão? Qual é a sua formação? E você vira para ele e fala: eu sou um técnico em radiologia. Ou eu sou um tecnólogo em radiologia. E aí a pessoa, ela volta e ela percebe tudo o que ela falou, atacando aquele membro da família. E ela volta para aquele membro da família e ela fala o seguinte: a sua profissão, ela é incrível. Hoje eu precisei de uma imagem para fechar um diagnóstico, que era uma dúvida, se era um câncer, se não era, o que era, por que eu estava tão mal. E a sua imagem de qualidade, essa imagem mostrou que a sua profissão é linda. Olha que lindo, cara, isso. Você não precisou atacar, você não precisou revidar, você não precisou falar nada. Você só precisou dar resultados. Você mostrou o resultado do seu trabalho, que lá atrás a sua profissão não era nada, né? E agora ela tem um valor muito maior do que você mesmo, que o próprio parentesco dessa pessoa mesmo pensava, né? Eu acho que às vezes nem nós temos, Torre. Às vezes nós não temos essa. Às vezes nós estamos tanto ali no piloto automático que aí você vem uma criança para fazer uma radiografia e ali vem o pai e a mãe super estressados. E você, por conta daquele fim de plantão, sabe? Quando você já está 24 horas, sem paciência, e aí você fala: caramba, não é possível, no final do plantão, como que pode vir agora no meu horário? Por que não esperou ali mais 20 minutos? E por você estar nesse piloto automático, você não dá importância para o seu trabalho. Por você contribuir, agregar valor na vida daquele paciente, daquele pequeno paciente. E por conta disso, atender bem os pais. Às vezes a gente não tem essa percepção. Uma UTI que te liga às 3 horas da manhã, um centro cirúrgico, aquele motoqueiro que ele causou um acidente ou ele foi atropelado e ele veio para você às 4 da manhã. A gente às vezes não percebe que a gente
O A gente nosso tem, papel, nosso a verdadeiro gente tem papel. valor, né, dentro do lado, no seu setor, no seu ambiente hospitalar, no seu trabalho. Eu às vezes faço de forma intuitiva e o que você falou é verdade. Às vezes a gente não observa o valor do que você está fazendo, né? Daquela imagem Tá? perfeita, daquele atendimento humanizado, né? Então, é muito verdade isso que você disse, realmente. E isso de madrugada, quem trabalha à noite, isso acontece, gente. Eu dou plantão noturno, né? 2 plantões de 12, e isso acontece, e eu trabalho em pronto-socorro. Então, assim, eu recebo esse tipo de situação, sabe? Criança gritando 3, 4 horas da manhã. Então, assim, é o que eu digo. Quando a gente está lá dentro do setor, atendendo, fazendo o seu trabalho, é o momento de você mostrar a que veio, entendeu? É o momento de você colocar tudo que você aprendeu, tanto na prática quanto na teoria, ali, naquele momento, né? Meu, é tão maravilhoso você receber um elogio, porque lá na Reddor a gente recebe, a gente tem eles respondem uma pesquisa de satisfação no Sim. H-Focus, né? Que é um sistema deles. E aí, Vocês não ficam nem sabendo, né? Só vai ficar sabendo depois, né? depois fica sabendo posteriormente. Então é tão bom a gente falar assim, olha, o profissional X da radiologia recebeu um elogio porque teve cuidado na fratura do cotovelo da criança. Então, assim, meu, isso significa que aquele plantão de 3 horas da madrugada, que houve uma luxação do cúbito da criança, significa que você fez seu trabalho perfeito. E você quer melhor coisa do que isso? Você investiu, você se capacitou, você correu atrás, você tem um resultado, porque o emprego, a vaga na radiologia é o seu resultado. Agora, não se torne robotizado, não fique no automático. Então, assim, é muito verdade que na radiologia, primeiro, você tem que gostar. Você tem que amar o que você faz, você tem que se dedicar no que você faz. E segundo, o mercado nos engole, né, Lucivaldo? Se O você mercado ele é não. seletivo, mestre. O É, mercado ele seleciona. ele Então, assim, seleciona. existe uma peneira natural. O mercado ele é seletivo. Ele mesmo seleciona. Não precisa nós, professores, ficar aqui falando, olha, mas isso você não pode falar, porque lá na frente você vai precisar. Não, não. O mercado ele é seletivo. Ele seleciona os melhores. Ele seleciona o grupo dos 10%. E é isso que eu estou em busca. Eu estou em busca dos 10% que vão fazer a diferença na área de diagnóstico por imagem. Então, fico muito feliz que você está aqui no Mentoria com a gente. Esse projeto ele vai crescer muito, você sabe disso. Sim, muito disso. Só a gente ler lá os feedbacks dos nossos alunos, ele vai crescer demais. Eu acredito que ele será o maior projeto que nós vamos ter em 2021 aqui no CIMAS, porque no lançamento desse projeto já chegamos à marca de 240 alunos nas mentorias. Então, nós realmente estamos muito contentes com esse programa, de criar um programa tão completo e vivo. Eu falo que ele é um programa vivo porque a cada momento entra um conteúdo novo na plataforma. E isso é algo magnífico, porque se eu encontrar um especialista que vai oferecer um conteúdo que vai agregar valor na vida do aluno, vai para dentro da plataforma. Hoje funciona assim no Instituto CIMAS, e o que proporciona isso para a gente, e o que está fazendo com que a gente construa isso, é a possibilidade de, em um ano tão difícil, ter surgido ali uma pandemia. E nós pegar desse momento difícil, desafiador, a gente criar algo especial. Sabe? Quando você fica atento aos detalhes. E aí hoje eu me peguei pensando, mestre, no mentoria, falei, cara, mas isso não nasceu agora. Esse é um projeto de 2016. Lá atrás, olho a olho, atendendo um a um. Foi assim que nasceu esse projeto. E o Mentoria nasceu de forma gratuita. Eu atendia os profissionais, os alunos, era todas as tardes ali, 2 horas eu ficava ali com eles atendendo de forma gratuita. E aí isso virou uma semana intensiva de uma modalidade específica gratuita. Então, assim, eu fico muito feliz que a gente conseguiu estar à frente disso. E começou mais uma vez pelo Instituto CIMAS de Ensino, né? Com mais certeza. uma vez o Instituto sai na frente. Além de sair na frente, eu vou falar um outro fator que eu nem sabia. Olha só, como é a nossa primeira mentoria, né? Minha primeira mentoria na Toma, assim, apesar de já existir lá desde 2016, né? De forma unitária e de forma individual. Sabe o que eu achei impressionante? Ontem, na minha mentoria de Tomo,
Os alunos, Lucivaldo, ligaram a webcam e eles estavam ou no plantão ou com o caderno e com a caneta na Sim. mão. Então a mentalidade desses caras, Lucivaldo, é impressionante. E aí eu montei um material para apresentar sobre um tema na tomografia que eu acho bem coerente, bem importante ser citado, só que não deu tempo de apresentar esse tema, porque foram levantadas tantas dúvidas extremamente pertinentes ao setor, que eu falei assim, meu Deus, não vai dar tempo de apresentar o que eu montei. Mas eu jamais posso deixar de tirar dúvidas desses alunos. Aí eu falei assim, olha, uma aluna me perguntou ontem, professor, qual a referência literária que o senhor me indica, né? Eu falei assim, olha, eu vou mandar para vocês lá no grupo da mentoria algumas referências, e aí vem a Laís na live e fala assim, não, professor, não precisa mandar, não. Me manda no particular que eu vou colocar na biblioteca virtual, é isso, Luciano? Exato. Exato. Biblioteca virtual da plataforma. Então, olha só, vocês têm uma plataforma, vocês têm um mentor, vocês têm referências específicas para tomografia, no caso, né? Que no meu caso é do tomo. Então, assim, vocês não podem perder a oportunidade de fazer isso no raio-x, de fazer isso na tomografia. Eu espero que o Lucivaldo crie isso na ressonância, né? Não sei se ele tem essa mentalidade de fazer na ressô também. Então, assim, são oportunidades. E a gente desperdiçar a oportunidade é como o Lucivaldo mesmo disse, o mercado vai seletivar esses profissionais, né? Sim. E esses alunos que estão dentro desse grupo de mentoria, eles já estão à frente, pessoal. Esses alunos já estão à frente, porque eles vão ter uma orientação, eles vão ter um norte, né? Eles terão um norte para não fazer Preparo, vagas, nós vamos divulgar vagas para eles. exatamente. Então, Nós não assim, vamos deixar que eles participem de processos seletivos se eles não estiverem prontos. Tem tudo isso. É um é, acompanhamento. É é, pegar na mão. é benéfico, é benéfico. Mestre, obrigado pelo bate-papo. Um Eu que bate-papo super agradeço. agradável. Eu acredito que algumas pessoas estão aqui desde o começo. A maioria vai entrando atrás de informação. E um bate-papo como esse, riquíssimo. Uma história uma trajetória de sucesso de um profissional. Ah, se eu tivesse isso lá atrás. Se eu tivesse histórias para que eu me inspirasse. Mais importante do que você adquirir conhecimentos técnicos é você entender como que foi a história de uma pessoa de sucesso. Isso, ao nome disso, nós damos o nome de modelagem. Eu encontro uma pessoa que ela trilhou um caminho e essa pessoa chegou em algum lugar. Eu estudo a história dessa pessoa e com isso eu encurto os desafios que eu terei para a minha vida, com a história dele. Então, por isso que eu pedi para o Turri vir aqui hoje. Turri, obrigado. Se você quiser deixar uma mensagem final. Eu que agradeço pelo convite, Lucivaldo. É sempre um prazer aí estar com o Instituto, estar com você, estar aí com as pessoas que estão interessadas em ir adiante, né? E a mensagem que eu deixo, pessoal, eu não falo que é uma mensagem de superação, eu não falo que é uma mensagem para você seguir. Eu acho que eu acho que a gente deve colocar a mão na consciência e pensar exatamente qual é o seu objetivo, entendeu? Se você não tem um objetivo traçado, você vai andar em linhas tortuosas. Essas linhas tortuosas talvez não os leve ao lugar que vocês almejam. Então, foco, objetivo, conhecimento específico, força de vontade, superação, são palavras que devem fazer parte do seu cotidiano, da sua rotina, porque eu costumo dizer, você vai enfrentar vários tipos de muro, alguns de papel, outros de papelão, outros de concreto, outros de chumbo. E eles devem fazer parte do seu crescimento profissional. Eles devem agregar a você. Ah, mas eu não consigo pular esse muro. Uma hora você vai conseguir pular esse muro. Não é possível, como diz o ditado popular, Deus não dá a cruz e não dá um muro mais alto que você não consiga saltar acima dele. Talvez nesse momento você não esteja preparado para saltar ou atravessar o muro de cimento ou de concreto, enfim. Mas se você ter o foco e a responsabilidade, e uma palavra que eu acho incrível, o comprometimento com você mesmo, com toda certeza, uma hora esse muro vai se quebrar e você vai ultrapassar e você vai ter novos muros e você vai continuar seguindo adiante. Então eu desejo sucesso a todos que estão presentes. Parabéns por estarem aqui, por serem diferentes, né? E não parem, não pode parar. Parou, estacionou, o mercado seletivou e você ficou atrás e perdeu a tão sonhada vaga da radiologia. Então, obrigado Obrigado, pela mestre. presença de todos. Cara, que bate-papo incrível com o professor Turri. Aí vem alguém aqui e fala o seguinte: nossa,
Adorei as palavras de motivação do professor Turri. Isso jamais pode ser encarado como palavra motivacional. Você tem que entender que a história de um profissional de sucesso, ela tem dores nessa trajetória. E você também vai ter a sua história de sucesso e você também tem as suas dores, os seus desafios. E lá na frente você vai ter a sua história sendo contada para quem está começando. Isso é magnífico, é a oportunidade que a gente tem com a possibilidade de você ter internet, conhecer pessoas, histórias de pessoas que te inspirem de alguma forma, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu queria deixar uma mensagem para vocês de encerramento. Essa mensagem, ela vem de uma vivência minha, uma vivência do que eu presenciei ao longo desses 20 anos dentro da área de saúde. 20 anos atendendo pacientes. E nesse mercado de 20 anos atendendo, eu encontrei muitas pessoas negativas nessa trajetória. E boa quantidade dessas pessoas, elas estavam ao meu lado, como colegas de trabalho. Talvez hoje você não esteja dentro do mercado e talvez essas pessoas estejam dentro da sua casa, não te dando aquele apoio que você quer, não te dando aquela palavra de incentivo que você quer. E sempre que você não tem isso dentro da sua casa, o que você faz? Você busca isso fora da sua casa. Você busca esse apoio fora da sua casa. A possibilidade que nós temos hoje de te oferecer esse apoio é entregando uma mensagem, é te entregando uma história de um profissional de sucesso, é te entregando uma semana intensiva, é te entregando uma mentoria, é te entregando uma capacitação, uma especialização, uma pós-graduação. É a forma que nós estamos gritando, mostrando para você o seguinte: você precisa se qualificar. Não existe outra possibilidade. Se você está dentro do Instagram do Instituto Simas de Ensino, você é essa pessoa, diferenciada, preocupada com essa sua trajetória. Como aquela aluna que postou que o esposo não a apoiava e depois ele entendeu que foi o melhor investimento que ela fez, e ele abraçou a ideia e começou a estudar com ela, dizendo o seguinte: olha, eu estava errado, eu errei, eu assumo isso. E eu vou estar com você nesse processo de desenvolvimento. Mas ele só fez isso porque ele entendeu o seguinte: eu posso apoiar essa pessoa. Ela não vai desistir. Mesmo que eu fale para ela desistir, ela não vai desistir. Porque ela sabe onde ela quer chegar. Já que ela não vai desistir, eu quero ir com ela nessa jornada, porque nós somos casados, nós estamos juntos. É a mesma coisa que eu quero falar para você. Seja o exemplo que você espera. Seja aquele modelo de resultado que você espera. Muitas pessoas começam os projetos e elas desistem. Elas iniciam um projeto e desistem. Começam um projeto e desistem. Logo, as pessoas que convivem com essa pessoa falam: nossa, ela vai começar mais um projeto, ela vai começar mais um curso, ela vai começar mais um programa. Isso é fogo de palha. Logo, ela desiste. Eu não quero que você seja fogo de palha. Eu quero que você entenda o seguinte: eu estou trazendo aqui pessoas que tiveram dificuldades na jornada, elas não desistiram, mas ela tinha uma meta clara, um objetivo bem definido, estruturado. É o que eu quero que você construa. Primeira coisa, tenha uma meta bem definida, um objetivo, um sonho talvez. E a partir do momento que você tem esse sonho, qual é a estratégia que você vai construir para chegar até o seu sonho, até o seu objetivo? Só que eu quero que você entenda que hoje você tem o nosso apoio, a possibilidade de você ter ali mentores, pessoas que são da sua área, são do seu mercado, já trilharam esse caminho, já sofreram, já enfrentaram os desafios e agora eles querem te auxiliar. Eles querem te dar essa mão de apoio. Nós queremos amanhã trazer você aqui e contar a sua história. Porque eu fui aquela pessoa que lá atrás, eu ouvi a história do professor Rodrigo Turri e eu decidi repetir os mesmos comportamentos dele. Os mesmos comportamentos. E hoje, mais uma vez, deu certo. Mais uma vez, chegou alguém lá e falou o seguinte: cara, é a minha história agora. Eles estão contando a minha história. Deu certo. E aquela pessoa lá atrás que não te apoiava, ela passa a te apoiar. Porque ela percebeu que você não é um fogo de palha.
um desistente de tudo que você começa. E eu quero ver você do outro lado com a gente, para a gente construir a sua história de sucesso. Abraço, fiquem bem e até mais.